Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje, nós do Instituto Lapidar vamos trazer informações sobre fitocosméticos. O que são? Quais as classificações de cosméticos aqui no Brasil regulamentadas pela Anvisa? Quais são as origens dessas matérias-primas utilizadas para a fabricação dos fitocosméticos? Como nós, profissionais de saúde, devemos orientar os nossos clientes ou pacientes para o uso seguro e eficaz desses produtos? Afinal, todos que utilizam querem resultados. E nós temos um papel importantíssimo na garantia desses resultados. Mas antes, eu vou pedir que vocês se inscrevam no nosso canal, ativem o sininho para notificações, deem um like aí nesse vídeo para que nós possamos trazer esse e mais conteúdos interessantes para todas as áreas de saúde. E hoje nós vamos falar sobre fitocosméticos. Eu sou Ana Carolina Santana, farmacêutica, diretora do Instituto Lapidar, e vim aqui conversar com vocês sobre essa área de atuação de vários profissionais. E pessoal, e para começarmos o nosso vídeo, nós temos que falar o que são fitocosméticos. O termo fitocosmético vem da junção de duas palavras, fitos, que significa plantas, então são produtos obtidos a partir de plantas medicinais que também têm um efeito estético, um efeito de tratamento de melasmas, por exemplo, e do termo cosméticos, que nós vamos entender daqui a pouco como a Anvisa regulamenta a definição e os quesitos técnicos necessários para que um produto seja registrado como cosmético aqui no Brasil. De uma forma geral, os fitocosméticos são cosméticos com ativos vegetais. E, por definição, nós podemos dizer que são cosméticos naturais que possuem em sua composição ricos componentes fitoquímicos, que são essas substâncias bioativas presentes nas plantas, que podem ser extraídos de plantas, ervas, ainda minerais, gorduras, que são os óleos fixos que nós chamamos na fitoterapia, aqueles óleos como o óleo de amêndoas doce, o óleo de cenoura, que tem uma atividade bacana na nossa pele, no nosso cabelo, com o intuito de manter beleza, brilho e saúde de pele, cabelos e unhas, por exemplo. Aqui no Brasil, os cosméticos são regulamentados pela Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. No site da Anvisa, nós conseguimos encontrar informações importantes a respeito do cosmético, inclusive para a fabricação. Sabemos que vários profissionais de saúde se destacaram aí no mercado através da fabricação de cosméticos com uma qualidade bem bacana, mas, por definição, a Anvisa traz para cosméticos, produtos de higiene e perfumes, como esses sendo preparações constituídas por substâncias naturais ou sintéticas, e aí nós estamos falando de cosméticos de uma forma geral, de uso externo, e aqui um ponto de atenção: nós não temos cosméticos para uso interno. Quando nós temos essa utilização, esse cosmético deixa de ser chamado de cosmético e passa a ser chamado de cosmecêutico. E fica a dica aí: quem quiser saber mais sobre cosmecêutico, coloca aí nos comentários que a gente traz essas informações em um outro vídeo. Continuando, de uso externo nas diversas partes do corpo humano, como pele, sistema capilar, né, o cabelo, unhas, lábios, órgãos genitais externos, dentes e membranas mucosas da cavidade oral, com o objetivo exclusivo ou principal de limpá-los, perfumá-los, alterar sua aparência ou corrigir odores corporais e ou protegê-los ou mantê-los em bom estado. E é aí que nós trazemos a questão da saúde de todas essas partes do corpo. Muitas questões impactam esteticamente as pessoas e os fitocosméticos representam uma alternativa natural para a redução desses impactos. Nós temos aqui no Brasil a classificação dos cosméticos em dois tipos. O grau 1, que é aquele que não tem atividades específicas no organismo, consequentemente, são utilizados para limpeza, higienização, e o grau 2, que são aqueles cosméticos que têm alguma atividade específica. Aqui eu trouxe duas imagens, não estou fazendo propaganda de nenhum produto, mas só para representar qual a diferença. Nós temos os shampoos comuns, que são aqueles classificados como grau 1, que vão limpar o cabelo, higienizar, e nós temos alguns shampoos que têm alguma atividade, como o anticaspa, por exemplo, que são classificados como grau 2.
Mas para detalhar melhor essa informação, o grau 1 é definido pela Anvisa como aqueles cosméticos com propriedades mais básicas, de forma que não é necessário comprovação da eficácia para sua utilização ou informações detalhadas sobre restrições e modos de uso. Por exemplo, nós temos aí condicionadores, desodorantes, desde que esses desodorantes não tenham atividade antitranspirante. Nós temos sabonetes facial e corporal, desde que esses não tenham uma ação esfoliante química ou uma ação antisséptica. E nós temos também shampoos, exceto aqueles que têm alguma atividade, como antiqueda, anticaspa ou alguma outra atividade específica. O grau 2 já é o cosmético que tem alguma indicação para alguma finalidade, necessitando, então, comprovação de eficácia e segurança, além de que na sua rotulagem devem ter informações técnicas para que a pessoa que utilize tenha o cuidado na utilização, quais são as restrições e modo de uso. Por exemplo, no rótulo do protetor solar, nós temos informações de quantas vezes nós temos que reaplicar esse protetor solar para que nós tenhamos como eficácia desse produto a proteção contra os raios UVA, UVB. Nós temos aí o shampoo anti-queda, o shampoo anti-caspa, que traz na sua rotulagem informações importantes sobre a quantidade de vezes por semana que esses shampoos devem ser aplicados. E aqui estão alguns exemplos, também como sabonetes antissépticos de produtos grau 2. E a gente não pode deixar de falar de história, gente, porque cosmético não é algo recente, e fitocosmético menos ainda. Os fitocosméticos foram desenvolvidos basicamente com a história da humanidade, porque lá no desenvolvimento do ser humano, lá na história, nós temos os recursos naturais como as únicas possibilidades para o desenvolvimento de produtos. O termo cosmético vem lá da época de Cleópatra como sendo aquele que serve para ornamentar, produtos para o embelezamento, basicamente. De acordo com o autor Perioto, em 2008, nós temos a cosmetologia acompanhando o desenvolvimento do ser humano, porque esse precisava se limpar, se higienizar, mas o homem também é um ser vaidoso, então o embelezamento faz parte do desenvolvimento da cosmetologia. Então, desde os primórdios do desenvolvimento da humanidade, nós temos a busca pela beleza e jovialidade que foi levando o ser humano a desenvolver vários produtos utilizando diversas matérias-primas e em algumas situações até fatais. E nós temos alguns casos para trazer hoje. O primeiro caso é da rainha Elizabeth I, que teve um episódio de varíola e a varíola deixou marcas, principalmente no seu rosto. Para esconder essas marcas, ela encomendou um creme, porém esse creme era desenvolvido com algumas substâncias tóxicas para o organismo, e ela teve o quadro de intoxicação. Também temos a situação de fabricação, lá no Egito, no tempo de Cleópatra, de produtos de maquiagem com algumas matérias-primas preocupantes, como é o caso do sulfato de antimônio, que é tóxico, e também a base, algumas sombras à base de verde de malaquita. Mas o importante aqui é saber que, desde essa época, já eram desenvolvidos cremes com gordura de camelo, com óleo de coco, para hidratação, para o embelezamento. A maquiagem vem aí dessa época para também embelezar, não somente as mulheres, naquela época também os homens embelezavam, e agora nós temos aí vários homens que utilizam maquiagem também. Temos também um episódio no século XVIII de uma cortesã chamada Kitty Fisher, que manipulava seus próprios cosméticos, porém utilizava matérias-primas também tóxicas, e por esse motivo ela morreu com 29 anos. Naquela época, nós temos algumas questões para tratar. A mulher bonita era aquela que tinha a pele branca, a pele pálida. Então, os cosméticos, as maquiagens eram desenvolvidas para trazer essa palidez para as mulheres. Também naquela época, nós já tínhamos depilações realizadas com cal viva, ou então agulhas incandescentes, e aí maquiagem desenvolvidas com argila, amêndoas e o antimônio, que vem aí na história do desenvolvimento das maquiagens, e que também já falamos aqui que é tóxico.
E aí chegamos ao século XX, bem próximo agora da gente. Nós temos a grande representante da beleza aí como Marilyn Monroe, e já traz aí outros paradigmas para a beleza. Então, as mulheres loiras, o bronzeado chega como também uma forma de mostrar a pele saudável, e aí eram utilizados pós escuros para poder simular o bronzeado. Aí já temos a incorporação de alguns ativos que nós conhecemos ultimamente, como o colágeno para a firmeza da pele, o ácido retinóico, que tem uma atividade expressiva na redução de melasmas, os alfa-hidroxiácidos, que têm a atividade também no clareamento da pele, em especial o ácido glicólico, e algumas outras matérias-primas, como vitamina C, que vão aí fazer parte de cremes clareadores e também os antioxidantes, que são aquelas substâncias que combatem os radicais livres e o envelhecimento celular, já agora utilizados no século XX. E aqui no Brasil, em 1969, nós temos aí a fundação da Escola Paiô de nível técnico e educacional, que foi e que possibilitou, desculpem aí, né, o trava-língua, a profissão de esteticista em 2012, pela Lei 12.592. Bem, os cosméticos podem se apresentar sob diversas formas farmacêuticas, sendo elas as sólidas, que estão relacionadas aí a produtos de uso interno, que são os cosmecêuticos, não esqueçam isso, cosmecêuticos, mas nós temos, de uma forma geral, os líquidos e os semissólidos, que são as formas farmacêuticas que mais representam os cosméticos. O importante é saber que os cosméticos devem ter um ajuste de pH para serem utilizados nos locais da pele. Por estudos, quanto mais se aproximar do pH do local de aplicação, maior a eficácia dos cosméticos. E só para a gente ter uma ideia desses pHs, nós temos aqui, por exemplo, o couro cabeludo com pH 4, o rosto com pH 4,7, o tronco com pH 4,7 também. Isso aqui é um exemplo de que o pH dos cosméticos também tem influência na eficácia. E aqui é uma dica para o profissional de saúde buscar essa associação do pH com a utilização do cosmético para determinado local do organismo humano. Como um exemplo, que eu acredito que todo mundo se preocupe, nós temos o pH necessário para o tratamento dos cabelos. Então, de uma forma geral, nós temos aí os produtos utilizados para determinadas atividades no cabelo, o shampoo tendo um pH ideal em torno de 6, não necessariamente pH 7, pH neutro. Na realidade, esse pH neutro fica aí no shampoo anti-resíduo, uma máscara capilar deve ter um pH 4 e 5. São questões para a gente trazer em um outro vídeo, porque senão a gente teria aqui pelo menos 30 minutos de explicação do pH. E, mais uma vez, se você quiser esse vídeo, você coloca aí nos comentários que a gente traz para vocês. Bem, e agora nós vamos entrar na matéria-prima utilizada para a produção desses fitocosméticos, que são basicamente as plantas medicinais. Como matéria-prima, nós podemos ter as plantas medicinais propriamente ditas, e aí são utilizadas de uma forma natural em remédios ou cosméticos caseiros. Sabemos do pepino, utilizado para redução de olheiras, do chá da camomila para redução de melasmas e com atividade anti-inflamatória para a pele, redução de espinhas também. Nós podemos utilizar as drogas vegetais, que são produtos obtidos a partir das plantas medicinais, e os derivados da droga vegetal, que são obtidos a partir das drogas vegetais. E todos esses conceitos nós vamos trazer para vocês a partir de agora. O desenvolvimento de uso de plantas medicinais vem também com o desenvolvimento do ser humano. Exatamente como falado com os cosméticos, também para o tratamento das doenças, os seres humanos, em determinado momento, só tinham os recursos naturais para a utilização para tratamento de doenças.
E aí, nesse momento, foi criada uma diferenciação rudimentar entre as plantas, como sendo aquelas plantas medicinais utilizadas para o tratamento de doenças, as plantas alimentícias utilizadas para alimentação e as plantas tóxicas, aquelas que causavam males. E todo esse desenvolvimento veio através da observação de como os animais utilizavam aquelas plantas. Aqui é uma representação de como se descobre, por exemplo, um efeito cicatrizante, um efeito anti-inflamatório, porque tem alguns relatos que dizem que o óleo de copaíba, utilizado hoje como cicatrizante e anti-inflamatório, foi inicialmente utilizado através da observação de como os animais se comportavam quando estavam feridos e se esfregavam no tronco da copaíba. Bem, as plantas tóxicas, a gente não precisa nem dizer, são aquelas que trazem um envenenamento, alguns quadros bem preocupantes aqui no Brasil, ainda é um dos fatores que mais são relatados no Cinetox como intoxicação. E aqui mostrando, né, qual seria a diferenciação das plantas medicinais, das tóxicas e das alimentícias. E aqui a linda camomila, e vocês vão ver no vídeo que eu falo às vezes linda, maravilhosa, mas é porque nós temos aí recursos naturais fantásticos que nós precisamos utilizar. Bem, e aí quando a gente fala de planta medicinal, a definição é que plantas medicinais são aquelas capazes de aliviar ou curar enfermidades e têm tradição de uso pela população ou comunidade. É aquela que é cultivada nos quintais das senhoras, é aquela que faz parte das hortas medicinais e que deve ser utilizada fresca para qualquer aplicação, seja medicinal ou cosmética. Já quando a gente fala de medicamento fitoterápico, só um ponto de atenção, é um produto tecnicamente obtido e elaborado a partir de matéria-prima vegetal exclusivamente. As plantas desenvolvem essas substâncias químicas utilizadas nos cosméticos através de metabolismo da planta. Então, tem lá a fotossíntese, aí os fitoconstituintes são produzidos e tem uma rota toda complicada para o desenvolvimento desses produtos, desses compostos bioativos dentro do corpo do vegetal. Nós temos até um vídeo aqui sobre isso. E é necessário que a gente controle a possibilidade de ocorrência de reações enzimáticas ou deterioração dessas plantas para a utilização na fabricação de cosméticos. No caso, toda planta medicinal ou todo recurso natural, ele tem um alto teor de água. Isso quer dizer que se ele for mantido sem condições ideais, ele vai passar pelo processo de deterioração. E eu gosto sempre de utilizar como exemplo a questão da couve que a gente guarda na geladeira. Às vezes a gente compra um maço de couve muito grande que a gente não consegue utilizar logo na hora, e se a gente esquecer na geladeira, a folha vai começando a ficar amarelada. Ali é um sinal de que está havendo deterioração, principalmente por causa do teor de água presente naquela planta. E por esse motivo, a indústria cosmética e a indústria farmacêutica entenderam que é necessário reduzir o conteúdo de água dessas plantas para que elas possam servir de matéria-prima. Consequentemente, essa redução do teor de água é obtida através de processos de secagem. E aí nós chegamos no nosso segundo conceito de hoje, que é a droga vegetal. Na realidade, não é o segundo conceito, nós já fizemos vários conceitos aqui. Mas nessa parte de plantas, nós estamos no nosso segundo conceito. A droga vegetal é a planta ou parte da planta quando ela passa pelo processo de secagem e estabilização. E aqui eu estou mostrando para vocês a flor do hibiscus e o hibiscus seco, que aí seria a droga vegetal. Por conceito, droga vegetal é a planta medicinal ou suas partes que contenham as substâncias ou classes de substâncias responsáveis pela ação terapêutica após de passarem por um processo de coleta, estabilização e secagem, podendo ser utilizadas de forma íntegra, ou seja, as partes inteiras, ou rasurada, que são pedaços grandes, ou triturada, que são pedaços menores, e pulverizada, que é sob a forma de pó. Essa droga vegetal, ela vai dar origem a vários derivados dessa droga. E aqui nós temos mostrando para vocês o que seria a droga vegetal inteira, a rasurada, a triturada e a pulverizada. Os derivados de droga vegetal são produtos de extração da planta medicinal fresca ou da droga vegetal,
com substâncias responsáveis pela ação terapêutica ou cosmética, podendo ocorrer na forma de extrato, óleo fixo e volátil, cera, exsudato e outros, de acordo com a RDC 26 de 2014, regulamentada pela Anvisa. Então, todos esses produtos é que vão ser utilizados para o preparo dos fitocosméticos. E aqui nós temos a representação da extração de um óleo direto da planta, nós temos aqui a representação da planta fresca e aqui do ladinho um extrato, e aqui essa última figura, ela é o óleo essencial da camomila, que possui na sua composição a substância chamada azuleno, e é um óleo azul. Bem, nós temos aí a extração dos óleos essenciais através de um sistema de arraste a vapor, desculpem, para o qual são necessárias vários quilos, várias toneladas da parte da planta. Aqui um exemplo do óleo de melaleuca, que é um antisséptico bem importante na fitocosmética. E aqui mostrando aqui alguns processos de extração desses extratos, desses óleos vegetais. Os derivados da planta medicinal, os derivados vegetais, podem ser o extrato, podem ser o óleo extraído diretamente da planta, e pode ser a cera extraída da planta, e pode ser os óleos essenciais fantásticos que estão aí na moda e que a gente precisa se apropriar do conhecimento para que eles sejam utilizados da melhor forma possível. Bem, quando a gente fala de fitocosméticos, voltando agora para os fitocosméticos propriamente dito, a gente está falando de produtos obtidos ou elaborados a partir de derivados de plantas medicinais, só que existem alguns produtos que não podem ser considerados como fitoterápicos ou de origem vegetal, de uma forma geral. Só para ter um exemplo, eu não vou falar de todos, porque o vídeo já está ficando muito extenso. Essências florais, essências aromatizantes de ambiente, suplementos alimentares, fitofármacos, própolis, eles não são considerados fitoterápicos nem derivados de droga vegetal. Os fitocosméticos podem ser definidos como cosmético que contém ativo natural de origem vegetal, seja um extrato, óleo ou óleo essencial, cuja ação define a atividade do produto. E quando a gente fala de extrato, a gente está falando basicamente de um extrato glicólico, que é aquele produto obtido a partir da infusão ou maceração de matérias-primas naturais, como plantas, folhas, frutos, flores e ervas, em um solvente hidroglicólico, que é utilizado mais o propileno glicol. São aplicados em soluções aquosas, géis de álcool, emulsão, água e óleo, que são os cremes, as loções, e tensoativos como sabonetes, banhos de espuma e shampoos. Percebam que o extrato glicólico ele tem várias aplicações. Ele pode ser incorporado em várias bases e dar origem a vários fitocosméticos. Eles possuem requisitos de qualidade necessários para a sua utilização, e eu trago aqui para vocês algumas especificações desse fornecedor, que eu também não estou fazendo propaganda, mas só mostrando aqui, falando sobre o extrato de calêndula, que é utilizado como cicatrizante para acne, como anti-inflamatório, como refrescante, e pode ser utilizado em fitocosméticos para essas finalidades. O importante é saber que existem quantidades desses extratos para cada forma farmacêutica e que é necessário que se obtenha um extrato de qualidade para que se tenha a eficácia, ou seja, a obtenção do resultado esperado pelo paciente. Também apresentando o extrato de camomila, que tem uma ação calmante, cicatrizante, anti-inflamatório, emoliente, muito utilizado para acne também, para a redução da oleosidade, né, para redução até de melasma, porque a camomila tem um efeito clareador, e aí nós temos os percentuais de 2 a 4% desse extrato em cada fitocosmético produzido com ele. E aqui nós temos também um exemplo do jaborandi, que é um produto anti-queda, estimulante do crescimento capilar, anti-caspa, fortalecedor, que pode ser utilizado em shampoos, em cremes, em máscaras capilares para a obtenção dessas atividades.
Quando a gente fala de óleos vegetais, nós estamos falando dos óleos mais conhecidos por nós e que nós sabemos que tem uma atividade cosmética importante, como o óleo de amêndoas doce, que é considerado um excelente hidratante, o óleo de cenoura, que vai ter o beta-caroteno, a vitamina A, para poder melhorar, por exemplo, a saúde dos cabelos, e podem ser obtidos de diferentes partes da planta, como raízes, caule, folhas, polpas ou sementes. Tem aquele aspecto de óleo mesmo, com aquele aspecto gorduroso, mas não se preocupem, nos cosméticos eles são incorporados em quantidades específicas para a finalidade cosmética. São também conhecidos como triacilgliceróis, aqui o nome técnico, formados por um glicerol e 3 ácidos graxos, mas isso não é importante para a gente. Podem ser aplicados, podem ser utilizados em cremes, loções, tensoativos como sabonetes, banhos de espuma, shampoos, e tem alguns com atividades bem importantes, como o caso do óleo de amêndoas doce, que, como eu falei, é considerado um excelente hidratante. Ele também tem um efeito bacana na redução das linhas das estrias e tem uma concentração ideal de 2 a 10% para loções, cremes, loções hidratantes, enfim, todas as especificações estão aqui. Bem, o óleo de girassol, que a gente utiliza mais na cozinha, se ele tiver um grau de qualidade, um grau de pureza bacana, ele também pode ser utilizado para o preparo desses fitocosméticos. Numa concentração de 1 a 10%, ele também pode ser utilizado aí como hidratante, emoliente, tem uma ação nutritiva na pele, reptilizante, então tem várias atividades. E o famoso óleo de rosa mosqueta, que é aquele que tem uma atividade cicatrizante, redução de estria, todo mundo conhece, que também tem as especificidades necessárias, sendo utilizado de 2 a 10%. Aí vocês podem perguntar, quer dizer que eu não posso utilizar esses óleos direto na pele? Na realidade, quando a gente compra esses óleos, eles já estão diluídos, eles já têm concentrações estabelecidas para serem disponibilizados também sob a forma de óleo, diluídos aí em um óleo vegetal de boa qualidade, para que a pele possa absorver os compostos fitoquímicos desses óleos, tá? E aqui o óleo de rícino, que eu quis trazer aqui para vocês também, que o óleo de rícino, na realidade, é o óleo de mamona, que atualmente é bem utilizado para os cabelos, com um efeito hidratante de recuperação capilar expressivo, mas é o óleo de rícino que a gente tem a informação que a população utiliza culturalmente em alguns períodos para melhorar a saúde. O óleo de cenoura, bem interessante, com atividade anti-idade, então ele tem atividade antioxidante, pode ser utilizado em cremes para a pele, também no cabelo, antioxidante, anti-inflamatório, hidratante, lubrificante, revitalizante para os cabelos, cicatrizante, porque ele tem na sua composição vitamina B, C, D, além do que a gente já sabe, que é o beta-caroteno, que é o precursor da vitamina A, vai ter várias atividades aí nos fitocosméticos interessantes. E isso era o que a gente tinha para falar hoje. Não se esquece, se inscreve no nosso canal. Se você gostou, viu alguma informação interessante nesse vídeo, compartilhe o vídeo para que outras pessoas possam nos conhecer e fazer com que a gente traga esse e outros vídeos para vocês. Obrigada, pessoal. A gente faz a aula de uma vez só, não tem cortes, então aproveitem aí tudo que nós disponibilizamos para vocês e ative o sininho, isso nos ajuda muito. Até a próxima, pessoal, com mais informações de qualidade para você. Lapidar, lapidando seus conhecimentos.